nos receber. É uma honra do Voto Consciente poder produzir essa entrevista com vocês. Bom, candidato, por gentileza, você poderia fazer um breve resumo sobre sua história política, suas lutas, suas conquistas aqui na cidade de Niterói, por gentileza? Não, nós que agradecemos ao Voto Consciente pela oportunidade. Meu nome é Heitor Fernandes, tenho 49 anos, sou trabalhador da empresa brasileira de correios e telégrafos, sou morador de Niterói desde que nasci. Morei no bairro do Caramujo, bairro do Zona Norte. A minha história, minha trajetória é no movimento sindical. Eu sou trabalhador dos Correios, como falei, fui dirigente da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, já fui dirigente também da CUT, quando a CUT era uma central de lutas, né? Hoje eu sou dirigente da Central Sindical e Popular, a CSP com Lutas, né? Sou da oposição nacional dos trabalhadores dos Correios. Sou fundador do PSTU, eu já fui candidato a prefeito em Niterói em 2000, fui candidato ao Senado na eleição passada e em todas as eleições nós apresentamos um programa, uma plataforma que são as principais bandeiras da nossa classe, da classe trabalhadora. Colocamos inclusive as nossas candidaturas como uma alavanca para levantar bem alto as bandeiras históricas imediatas da nossa classe. Para isso servem as candidaturas do nosso partido, que é o Partido das Lutas e do Socialismo. Obrigada, candidato. Bom, agora a gente vai dar início a algumas perguntas produzidas pelos nossos amigos nas redes sociais que participam desse grupo chamado Voto Consciente. A primeira delas é do Igor Frem, que pergunta sobre o trânsito urbano de Niterói. Ele te questiona sobre as soluções para a situação caótica do trânsito. Quais são elas? Olha, Helena, muito oportuna essa pergunta. Na verdade, o trânsito tem tudo a ver com o transporte de uma cidade, né? Transporte caótico, porque toda a lógica do transporte público na cidade é colocada a serviço da lógica dos empresários de transporte, que sempre mandaram e continuam mandando, não só na prefeitura, como também na Câmara de Vereadores. Você veja que a frota de renovação dos contratos de transporte público na cidade foi renovada por mais de 25 anos. Isso é um absurdo. A Câmara de Vereadores votou conforme o prefeito mandou. Não só o prefeito mandou, quem mandou, na verdade, foram os empresários do transporte. E eles, como fiéis seguidores, votaram sem nenhum questionamento. Essa tem sido a lógica, né, dos empresários da nossa cidade, colocar a cidade a serviço dos seus lucros, de interesse, enquanto a população sofre, né, nas ruas, no final de semana não tem transporte adequado. Além da tarifa ser caríssima, o percurso, um dos percursos mais curtos da cidade, agora a passagem é uma das mais caras. Além disso, os estudantes, né, que deveriam ter passe livre e restrito, não tem. Além dos acompanhantes das crianças que vão para as creches, para as escolas de ensino fundamental, devem ser acompanhados pelos responsáveis e a passagem também tem que ser gratuita, tem que ser irrestrito o acesso aos pais e acompanhantes das escolas. Nós defendemos que o transporte público seja um bem da população, não um objeto de lucro, né, dos empresários. Sobre o caos também no trânsito, a cidade não foi planejada adequadamente para que houvesse transporte, que houvesse uma mobilidade tranquila na nossa cidade. Isso é fruto também do crescimento desordenado da cidade, né? Um crescimento onde não se projeta, tem projetos claros de melhoria do trânsito na cidade. Agora, para melhorar, é preciso que haja um planejamento, um plano onde haja transporte, veículo leve sobre trilho, que haja outras vias, né, de acesso também pela Baía de Guanabara, que os bairros sejam interligados, né, de modo a facilitar o trânsito, o transporte e desafogar esse trânsito caótico que é na nossa cidade. Você veja a ponte aqui em Niterói também. O pedágio acabou de ser aumentado, né? Agora, a cada dia aumenta, né, o trânsito na ponte, aumenta os engarrafamentos, é fruto do desordenamento que existe no trânsito na cidade, na nossa cidade, né? Miguel, como professor também da rede estadual, também precisa se transportar aqui na nossa cidade, da aula lá do Rio, a Sabrina, então eles podem também opinar sobre essa condição de transporte na nossa cidade. Bom, candidato, muito obrigada. A próxima pergunta é da Natália Grisoli. Como conter a expansão imobiliária?
ela agrava a problemática do tráfego intenso e torna insuficiente a infraestrutura dos serviços públicos. Então, é algo que tem que ser tratado com muito cuidado. Como o PSTU vê isso? Olha, Niterói, infelizmente, é conhecida como uma cidade da especulação imobiliária. Os donos das construtoras, das imobiliárias, sempre mandaram e continuam mandando na prefeitura e na Câmara. Eles financiam as candidaturas do prefeito e dos vereadores, depois os vereadores votam projetos de expansão da cidade sem nenhum planejamento. Você vê, a cada dia crescem os espigões nos bairros nobres da cidade, né, sem nenhum planejamento adequado para comportar esse crescimento desordenado. Infelizmente, no outro lado da cidade, a gente não vê a construção de moradias populares. O exemplo aí do Bumba, da tragédia do Bumba, revelou outras tragédias na nossa cidade, e a população que foi vítima daquela tragédia continua morando, né, nos quartéis, no terceiro BI, no terceiro GECAM, e até agora não tem uma moradia popular que atenda aos moradores que foram vitimados por aquelas chuvas. Nós defendemos, inclusive, no nosso programa, o Brasil inteiro defende um plano de obras públicas, onde tenha como prioridade a construção de casas populares, para que a nossa população tenha condições dignas de moradia. Entendi. Agora, a próxima é quanto ao controle de encostas e áreas sujeitas a alagamentos nos dias de chuvas intensas. Também na Natália Bisoli. Como vai funcionar esse controle? Ele tem um plano específico para esse tipo de ocorrência? Nós vamos formar comitês populares, na verdade são conselhos populares, compostos pelos moradores das comunidades, onde eles identificam os problemas, dialogando com a prefeitura, a gente, com esse conselho popular, nós possamos identificar e hierarquizar uma ordem de prioridade para que essas encostas sejam, de fato, contidas, né? Onde haja nesse plano de obras públicas, haja, de fato, plano de contenção, para que essas tragédias sejam, no mínimo, evitadas, sejam minimizadas, né? É impossível que não haja um planejamento, uma ação preventiva que identifique e evite tragédias como ocorreu no Bumba. Aliás, existia. A UF, a Universidade Federal Fluminense, tem um estudo onde essas tragédias estavam previstas e a prefeitura não deu a mínima atenção, ignorou, pelo contrário, incentivou o crescimento desordenado e as tragédias aconteceram. Porque nós acreditamos que a população, como melhor interessada, ela vai compor o Conselho Popular e, junto com a prefeitura, enumerar quais são, de fato, as obras que devem ser feitas e a gente trabalhar numa hierarquia de prioridade, não deixar que essas obras sejam a contento das próprias construtoras. Na verdade, elas que ordenam quais serão as obras, né, e a prioridade da população, de fato, não é atendida. Inclusive, nós estamos no século XXI. É inadmissível que uma cidade como Niterói ainda seja uma cidade que a população do Barreto, a população da Engenhoca, só para ficar em 2 bairros, ainda seja temerosa quando chove e tenha medo do alagamento. Quem nasce no estado do Rio é fluminense exatamente porque nasce na região entre rios. Daí a expressão fluminense para quem nasce em nosso estado e para quem nasce em nossa cidade. Se nós pegarmos mapas, cartas geográficas do século XVIII, do século XIX, nós vamos verificar que os rios desapareceram da paisagem. Então é necessário um investimento pesado na drenagem, no desassoreamento, de forma a que esta cidade não esteja mais sujeita aos alagamentos. Se nós vamos verificar, basta pensar a nomenclatura de Países Baixos, se nós vamos pegar a Holanda e alguns países fora do nosso continente, você vai ter regiões que estão abaixo do nível do mar e não sofrem com alagamento. É só um problema de prioridades, de onde você vai gastar os investimentos do governo. Não é possível que chuva siga sendo sinônimo de alagamento e de perdas de vida. Nós vivemos numa região tropical, é uma região que chove, portanto, a cidade e o Estado têm que estar preparados para encarar esta vicissitude da natureza, para que a chuva possa voltar a ser aquela alegria de quando nós éramos crianças, né? A chuva tem que servir somente para você tomar banho de chuva e não para ter medo de que você vai ficar preso num alagamento e sujeito às doenças como a leptospirose
e outras. Isto é possível, isto é necessário se você não governa para os ricos e poderosos, se você coloca a cidade para os trabalhadores. Certo, candidato. Candidato Heitor, você pode explicar para a gente o que seria a ideia do Conselho Popular? Nós queremos que a cidade seja governada de fato para quem mora nela, para quem estuda, para quem trabalha. O Conselho Popular seria organizações compostas por estudantes, trabalhadores, donas de casa, aqueles que vivem, moram, estudam. Né? Nós queremos que esse Conselho Popular tenha o direito de decidir, de opinar e decidir sobre as prioridades sobre cada área. Sobre a área de educação, envolveria os usuários da educação, que são os pais e os próprios alunos, e também os profissionais de educação. A saúde, da mesma forma. Então, os Conselhos Populares teria essa composição. Na verdade, seriam os maiores interessados a votarem os projetos que seriam levados pela Prefeitura. Né? Ela, inclusive, competiria com a Câmara de Vereadores, no sentido, para deixar bem claro, esvaziar a Câmara de Vereadores sobre as decisões mais importantes da cidade. Não é possível que a gente siga deixando que a Câmara de Vereadores decida sobre todas as questões que envolvem os interesses da nossa classe, da classe trabalhadora, que mora no bairro Populares e sabe quais são as prioridades. Certo, obrigada, candidato. A pergunta agora é do Rafael Louro. Por favor, qual seria o encaminhamento dado ao programa Médico da Família? A Sabrina, inclusive, para nos ajudar nessa resposta, né? Ela conhece bem, tem se dedicado a estudar, junto conosco, não só ela, também o Miguel, podem também ajudar nessa resposta. Bom dia. O Programa Médico da Família, na verdade, é uma grande propaganda do governo Jorge Roberto, em cima da população de Niterói. Nós do PSTU, que somos trabalhadores e vivemos a realidade dos trabalhadores de Niterói, sabemos que esse Programa Médico da Família ele é muito deficiente. Não atende à necessidade da população e precisa ser remodelado. Nós defendemos a municipalização do Programa Médico da Família, ele tem que ser totalmente público. Quais são os problemas hoje? Muitas famílias reclamam que não estão cadastradas, vão num posto, não atende o seu bairro, vai no outro posto, não atende o seu bairro. O problema desse cadastramento, né, que deixa muitas famílias fora, a falta de remédio, que isso beneficia as indústrias farmacêuticas. Um paciente sai do posto médico com a receita e sem o remédio, porque falta remédio nos postos médicos da família. E a dificuldade de fazer o exame, exames que demoram meses e até anos para você conseguir fazer um exame. Essa urgência do exame pode salvar uma vida. Uma mulher que foi diagnosticada no primeiro momento no posto médico da família pela médica, que um câncer de útero, por exemplo, para conseguir o exame, para ter o resultado para a nova consulta, essa mulher jovem já foi tomada pelo câncer e já morreu. Então é necessário ter uma urgência nos exames e que a população tenha acesso a todos os exames necessários no posto médico da família. Então nós achamos que deve haver a remodelação, a municipalização. Primeiro tem que ter concurso público. Os profissionais da saúde, eles vivem uma instabilidade, uma falta de direitos, uma precarização da sua condição de trabalho, péssimas condições de trabalho. Então é necessário ter concurso público para que todos os profissionais da saúde tenham seus direitos, certo? Concurso público para ter estabilidade, direito e que seja remodelado mesmo, tenha tudo que a população precisa, remédio, exame, ter uma quantidade de pacientes muito grande para cada profissional de saúde, tem que diminuir essa demanda, ou seja, tem que ter mais profissionais de saúde, médicos, agentes de saúde, enfermeiro, para ter um número menor. É um absurdo atender cerca de 100 pacientes um médico por dia. Não vai conseguir atender, é um atrás do outro, preenchendo burocraticamente, tem que ter um tempo adequado. 30 minutos para cada paciente, aí tem que diminuir o número de pacientes por profissional de saúde. Então tudo isso passa pela remodelação do Programa Médico da Família, que passa pela municipalização, verba pública para o Programa Médico da Família, tem que ser público, concurso público. E a questão, por exemplo, o médico da família, quem trabalha são profissionais daquela região. Então esse concurso público, ele poderia ter um mecanismo de contar pontos para as pessoas moradoras dessa região.
para atender, né? Porque eles dizem que contratam pessoas da própria região, gerando emprego naquela região. Então tudo bem, as pessoas daquela região já teriam, por exemplo, um ponto por morar ali. Iam passar maior facilidade nesse concurso público, mas tem que ter concurso público, direitos para esses profissionais, salário digno e condições de trabalho. Obrigada, candidata. Agora, a última pergunta dessa sessão é do Lucas Nóbrega, quanto à educação. Quais são suas propostas para a rede de ensino municipal que no último IDEB não atingiu a meta estipulada de 4,7 e acaba por possuir metas projetadas pouco ousadas, superando a média de apenas a média 6 apenas em 2021? Por favor, candidata. Não só a Sabrina, né, que é professora da rede estadual, mas Miguel, ele vai ser o porta-voz, né, das propostas de educação que a gente vai encaminhar para a Câmara. Vai ter um lutador socialista na Câmara que vai levantar bem alto essa bandeira da educação. Isso é impressionante. Primeiro eu queria parabenizar o Lucas Nóbrega e o pessoal do Voto Consciente. A primeira crítica que nós queremos fazer é exatamente a ideia de IDEB. Você tem um índice de desenvolvimento de ensino básico onde você aplica provas do país inteiro. Como se o estudante, por exemplo, se nós no município de Niterói nós não podemos imaginar que o mesmo tratamento deva ser dado aos estudantes de Icaraí, São Francisco, deva ser dado ao estudante filho de um morador, por exemplo, do Morro do Marítimo, do Holofote, porque você tratar de forma igual aos desiguais é uma forma de aplicar injustiça. Imagina num país de dimensões continentais como o Brasil. O segundo é que mesmo assim, o que nós verificamos, como nós vamos verificar os dados da aplicação de como está a educação no município de Niterói, nós vamos verificar o que? Diminuiu a rede pública de ensino, tanto a municipal quanto a estadual. O Estado, como ente federativo, abandona a aplicação de recursos e fecha escolas na nossa cidade, enquanto Niterói virou o paraíso do ensino privado. A rede que mais cresce de educação em nossa cidade é a rede privada de ensino. Nós do PSTU queremos uma cidade para os trabalhadores, nós queremos inverter essa lógica. Nós queremos que a cidade aplique 30% do orçamento em educação, começando por aumentar imediatamente o salário de todos os trabalhadores da educação. Aumento salarial imediato, atendendo 100% das reivindicações apresentadas pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, o NUCA de Niterói, no caso da rede municipal. Queremos, de imediato, diminuir a carga horária dos servidores para 30 horas por semana, garantidas melhorias no plano de cargo, carreiras e salários. Desta forma, valorizando realmente o profissional de educação, não com papo furado, mas com aumento salarial de imediato, nós pretendemos investir tão pesado em educação pública nesta cidade, com os 30% do orçamento para a educação, que qualquer trabalhador, qualquer mãe, qualquer pai vai achar um mau negócio matricular o seu filho na rede privada. Nós vamos combater os tubarões de ensino de forma inteligente, investindo pesado na educação pública, de forma que esta cidade não seja mais, e eu vou pedir aqui a ajuda da professora Sabrina, de forma que esta cidade não seja mais a cidade, por exemplo, onde você tem um déficit de 21 mil crianças de 0 a 5 anos fora das creches, e um dos candidatos, que é o representante da Dilma, e um dos representantes do Sérgio Cabral, fala que vai atender 3 mil crianças. Resta perguntar o que ele pretende fazer com as outras milhares. A gente está sabendo que na cidade não tenha mais como secretário municipal de educação o tubarão de ensino, né? Que o Jorge Roberto nomeou seu primeiro mandato como secretário municipal de educação, o Conde Bittencourt. Sabemos quem ele é dono, de quais escolas ele é dono, né? É incompatível que um empresário de educação vá gerir de forma paritativa a educação pública e vai concorrer com o negócio dele, né? É contraditório. Então a gente vai impedir que essa farra continue na educação do nosso município. Esse resultado do IDEB negativo
Niterói reflete a falta de investimento. É isso que o Miguel Malheiros falou. Tem a municipalização da rede estadual, o Estado passa para o município. Aqui em Niterói tem vários CIEPs fechados, escolas fechadas da rede estadual, e o município não amplia, não atende. Então a rede privada está crescendo enormemente. O município de Niterói não investe nem 15%, em média, no orçamento, quando que na lei diz, no mínimo, 25% do orçamento deve ser investido em educação. Nós, do PSTU, reivindicamos 30% do orçamento. Então, o que falta é o investimento. Eu faço parte do movimento Mulheres em Luta, da CSP com Lutas. E uma das nossas reivindicações é a questão da creche. A educação básica para a escola é fundamental. E aqui tem uma demanda de Niterói muito grande. As mulheres hoje são chefes de família. Você vai nas comunidades, são as mulheres que gerenciam famílias, certo? Com 6 filhos. E as mulheres precisam trabalhar. E não tem creche. 21 mil crianças de 0 a 5 anos fora da rede pública. Onde estão essas crianças? Estão em casas, sendo cuidadas pelos seus irmãos maiores. Estão em creches improvisadas, são as cuidadeiras. As nossas crianças ficam ali sem condições, né, de educação que nós defendemos, muitas vezes correndo risco até de segurança, como foi a denúncia que teve há pouco tempo em Maricá de uma mulher que cuidava de uma creche dessas improvisadas e que deixava as crianças amarradas. Olha a situação que uma mulher trabalhadora vai trabalhar quando o município não garante creche para os nossos filhos. Então tem que ter berçário, creche, escola de educação infantil, concurso público. É isso que o Miguel Malheiros falou. Investimento pesado em educação. Isso vai fazer com que é uma das soluções, por exemplo, para a questão da violência. Para diminuir a violência, tem que investir em educação, em saúde, em moradia. Então, ok, candidato, muito obrigada a todos. Agora, ainda sobre educação, você perguntava sobre o Conselho Popular, né? Sim. Educação, por exemplo, nossa proposta seria a composição, seria as entidades representativas dos profissionais de educação, indicariam seus representantes para compor o conselho, as entidades representativas dos estudantes indicariam também, e dos pais, né? Isso para democratizar a educação. Por exemplo, os diretores das escolas públicas têm que ser eleitos pelos estudantes, pelos pais, pelos profissionais, e não o cargo de diretor de escola seja um objeto de clientelismo de determinado vereador ou secretário municipal ou mesmo do prefeito, né? A gente democratiza a educação através da eleição direta e democrática dos diretores de escolas. Tá certo, agora sim, muito obrigada. Agora segue uma bateria um pouco diferente, são perguntas fundamentadas na própria proposta de vocês e um pouco mais específicas. Candidato, no seu programa de governo, o senhor defende o não pagamento das dívidas da Prefeitura com a União. Nesse sentido, caso eleito, como o senhor pretende dialogar com a esfera estadual e federal, governadas por partidos ao qual o senhor faz oposição? O município seria autossustentável? Olha, o governo federal, o governo estaduais, municipais reservam parcelas significativas de seus orçamentos para dívidas públicas e as dívidas com os banqueiros. Isso, o que garante esse mecanismo é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Somos a favor de romper com essa lei, seja uma lei de responsabilidade social, onde os orçamentos públicos sejam garantidos, atendimento primeiro para as questões públicas, né, saúde, educação, e não reservar parte do orçamento para pagar as dívidas, né. Nós somos a favor desse rompimento e fazer um chamado para que outros municípios do Estado também façam o mesmo, pressionar o governo federal, né, e o Congresso Nacional para mudar essa lei, né. Somos a favor desse rompimento para que não haja mais falta de recursos nos orçamentos, né, para atender essas demandas. Não acreditamos que ficaremos isolados, muito pelo contrário, nós vamos chamar a população, as organizações estudantis, a organização de uso, para pressionar, né, essas casas, a Câmara, a Assembleia Legislativa, também o governo federal, para que mude essa lei, né, e não acreditamos que vai haver isolamento. Acreditamos que o recolhimento de impostos, de taxas, de tarifas, vai ser o suficiente para
para que não só o município seja autossustentável, mas que tenha de fato recursos. Eu vejo o problema do royalties do petróleo. Né? Vários municípios têm recursos, né? Mas não são aplicados para a melhoria do atendimento público. Macaé, por exemplo, é uma das cidades que mais recolhe, mais atendido por royalties. Mas a miséria campeia na cidade de Macaé, na cidade de Rio das Ostras, cidades periféricas. Achando que tem que ter uma melhoria, um readequamento na distribuição desse recurso. Nós somos a favor, sim, de romper a lei de responsabilidade fiscal e criação de uma lei de responsabilidade social. Eu queria complementar, porque na cabeça da maioria das pessoas fica uma ideia de que se você não pagar uma dívida, é uma coisa imoral. Como se fosse, você tivesse apanhado um empréstimo, tomado um empréstimo com um colega de trabalho, com o seu vizinho. Quando nós estamos falando do poder público, não se trata disso. Nós vamos, inclusive, ao chegar na Prefeitura e na Câmara de Vereadores, poder esclarecer à população que dívida é essa. Porque, primeiro, você, o pessoal aqui do Voto Consciente, o Bruno, o Zé, a Helena, vocês autorizaram alguém a fazer empréstimo no nome de vocês? Esse dinheiro foi usado para quê? Porque a cidade continua alagando, as encostas caem, a rede escolar pública reduziu de tamanho, a coleta de lixo nos bairros populares, quando é feita no máximo 3 vezes por semana, não é por dia não, é por semana. Então esta suposta dívida não se transformou em recursos e serviços para a população. Então nada mais do que justo do que romper com o pagamento dela para você poder investir, ao invés de transferir recursos para a União, que vão parar na mão dos banqueiros, quando quase metade, 49% do orçamento da União é voltado para pagar dívida com o banqueiro, que o povo brasileiro não autorizou nenhum empréstimo, nós queremos fazer uma outra opção, a cidade para os trabalhadores. É uma escolha, ou você paga dívidas com a União, que o dinheiro vai pagar no bolso dos banqueiros, ou você investe 30%, por exemplo, 30% em educação. Nós queremos convidar a população de Niterói a fazer a segunda opção, uma cidade para os trabalhadores, não para os ricos e poderosos, e, portanto, investir em educação, em saúde, em moradias, no plano de obras públicas que falou o Heitor. Ok, candidato, muito obrigada. A parte dos conselhos populares, candidato, como o senhor pretende lidar com a participação popular, no caso da Câmara Municipal de Niterói, que vai existir presença de ideias contrárias aos seus ideais socialistas? Como lidar com isso? Ouvir diretamente a população, né? Ontem, inclusive, nós participamos de um debate onde levantamos a discussão de criação de uma tribuna popular, onde a população teria assento, né, para falar, para opinar, para discutir dentro da própria Câmara. Então, que o mandato do vereador ele tem que ser questionado. A população que o elegeu pode ter e deve ter o direito de revogar o seu mandato a qualquer momento. Toda discussão antes de mandar para a Câmara, nós vamos mandar para o Conselho Popular. E ele vai ser diretamente envolvido nessa discussão e na decisão da dotação orçamentária, por exemplo. Né? Então, não vai haver nenhuma contradição, muito pelo contrário, a pressão permanente da população sobre aquele que foi eleito com seu voto vai ser um instrumento necessário para a gente garantir que o nosso mandato tenha alcance e tenha viabilidade. Né? Não vamos deixar o nosso mandato refém do poder econômico na cidade. Nós queremos que a população atue diretamente, a população não atue só no dia da eleição, que seja uma constante, a participação popular sobre as decisões mais importantes da nossa cidade. Muito obrigada, candidato. Essa pergunta trata de segurança pública, que foi um tema constante nos últimos tempos em Niterói. Nesse sentido, candidato, as UPPs seriam uma solução? Quais as medidas fundamentais para a diminuição dos índices de violência na cidade? O que é trivial para conseguir mediar essa situação? Olha, na maioria das vezes, os candidatos apresentam como saída para combater a criminalidade, a violência, instrumento de repressão. Só penso nas consequências. Nós achamos que para diminuir, para acabar com a violência, tem que investir em
que pensar nas causas. E as principais causas são o quê? Desigualdade social, acumulação de riqueza, principalmente desigualdade social, e o crescimento econômico aqui na cidade acaba gerando isso, né? Acaba gerando, aprofundando essa desigualdade. Nós achamos que tem que investir pesado em educação, em saúde, em acesso ao emprego. Isso diminuiria consideravelmente os problemas que existem hoje de criminalidade, né? Pleno emprego. E a outra saída que os candidatos apresentam é fortalecimento da Guarda Municipal, como se a Guarda Municipal fosse um apêndice, né, das polícias, inclusive com proposta de armamento da Guarda Municipal. E via de regra, a Guarda Municipal serve para quê? Para reprimir, principalmente, os trabalhadores do comércio ambulante, né, como se eles também fossem criminosos. Eles são resultado dessa política de desemprego, essa política de desigualdade social. Eles são vítimas, né, então não devem ser criminalizados. Eu chamo que a UPP não resolve o problema, porque as UPPs têm servido como instrumento de controle e de contenção social. As UPPs têm vários exemplos aí de toque de recolher, horário de circulação da população nas comunidades, agressão física, né, de tapa na cara da juventude, principalmente a nossa juventude negra, que é a maior vítima da criminalidade, não só no Rio, em Niterói, em qualquer parte do nosso país. Nós achamos que a saída é o fortalecimento das ações sociais, de saúde, de educação, de emprego, e não fortalecer os jogos de repressão, né? Achamos, inclusive, que tem que haver uma remodelação nas polícias do nosso país, que haja uma polícia única, uma polícia de caráter civil, unificando a polícia militar com a civil e desmilitarizando. O problema da agressividade da polícia está na essência da militarização. Somos a favor que a polícia seja desmilitarizada e que ela tenha condições de se organizar, de formar sindicatos, de fazer greve, de lutar pela melhoria salarial e também que a polícia seja controlada pela sociedade. Por exemplo, um delegado de polícia pode e deve ser eleito pela comunidade local, né? Por que o delegado tem que ser indicado pelo governador? O delegado pode e deve ser eleito, né? Achamos que a polícia ela tem que ser controlada pela população, porque ela não seja um instrumento de reprimir a população, ela seja um instrumento para conter, né, socialmente a nossa classe, que vive, infelizmente, nos bairros mais precarizados e são vítimas da violência policial. Sobre a questão das mulheres. As mulheres em Niterói, em todo o nosso país, têm aumentado muito a questão da violência à mulher, principalmente a violência doméstica, né? As mulheres são vítimas de todo tipo de agressão, estupros e assassinadas. Muitas mulheres vão até a delegacia de mulheres fazer essa denúncia. Aqui em Niterói só tem uma delegacia especializada. Isso já é um absurdo. Tem que ter delegacias, quantidade suficiente, que atendam essas mulheres que sofrem essa agressão. E quando as mulheres chegam nas delegacias, elas denunciam que elas são maltratadas pela polícia, que está lá, que não quer registrar a queixa, acha que a mulher está exagerando, ameaça a mulher, as mulheres se sentem novamente agredidas dentro dessas delegacias. Então nós defendemos uma polícia que é a polícia civil, como o Heitor falou, desmilitarizada, e tem que ser uma polícia feminina, treinada para atender essas mulheres que já chegam na delegacia traumatizadas. Então essa é uma reivindicação do movimento feminista. E a outra coisa, na questão da educação, essa política do governo Sérgio Cabral, Eduardo Paes e também Jorge Roberto, de colocar a polícia dentro das escolas, isso é um verdadeiro absurdo. Nós somos contra a militarização das escolas. Os nossos alunos não são bandidos, os bandidos estão em Brasília, no Palácio. Então, para resolver o problema da violência nas escolas, é necessário concurso público, porque falta professor, falta porteiro, falta inspetor, falta os agentes, né, os profissionais de educação. Então tem que ter profissionais, não pode faltar profissionais, concurso público, menos alunos em sala de aula, construção de escola, revitalização das escolas, até, se for necessário, a guarda escolar, mas uma guarda treinada, não armada, que saiba, que esteja treinada a viver o cotidiano da escola. Seria a ronda escolar, a guarda escolar. Não a polícia armada agredindo nossos estudantes e agredindo inclusive os profissionais da educação dentro da escola. Isso é um verdadeiro absurdo. Nós somos contra isso.
Candidato Miguel, por gentileza, alguma complementação para isso? Claro. Existe uma indústria da morte funcionando na nossa cidade, mas em cada cidade desse estado, nesse país. O tráfico de droga e de armas, ele é a matriz de boa parte das formas da violência quando ela se dá na cidade. E aí vamos falar dessa violência, dessa insegurança urbana vivendo nas cidades. As comunidades do Rio de Janeiro não tem plantação de papoulas, de coca, de cannabis sativa, maconha, não é aí que estão as plantações. Nos morros, nas comunidades da nossa cidade, não tem indústria metalúrgica com capacidade de produzir fuzis M16, AK-47, pistolas Glock, granadas, nada disso. Muito menos a munição e necessária para essas armas. Essas armas, esse tráfico está levando a nossa juventude à morte. É uma indústria da morte. Porque a nossa juventude ela morre sob as balas da repressão da PM, que atira primeiro e nem pergunta depois. Morre sob a violência do tráfico dos seus tribunais, violentos e brutais. Morre com a utilização de drogas. E aqui nós temos que então que encarar esse problema de frente. Um menino hoje, por exemplo, um fascínio, violentíssimo criminoso, um latrocida, um estuprador. Ele com 20 anos, ele passou pelo governo Dilma, os 2 mandatos do Lula e os 2 mandatos do Fernando Henrique. Ele não nasceu assim. Ele passou, nós temos o 2º mandato do Sérgio Cabral, ele passou pelo Sérgio Cabral, pela Rosinha Garotinho, pelo Garotinho, pela Benedita, se voltar atrás pelo Marcelo Alencar, e nós vamos voltando atrás até a ditadura militar. Esta política de guerra, suposta guerra às drogas, que é uma guerra contra a pobreza, contra o povo trabalhador, ela provou o seu fracasso. Nós queremos inverter a lógica. Ao invés de ficar combatendo o menino ou a menina que não viu outra saída, quando ele olha para o mundo e vê o seu professor ganhando R$1.000, ele vê o médico ganhando R$700 na rede pública, ele começa a achar que o tráfico é uma boa ideia. Nós queremos inverter essa lógica. Ele olha para o menino que uma vez uma das coisas mais traumáticas que eu já vivi. Nós falávamos na sala de aula sobre sonhos, e aí um disse que o sonho era ser bombeiro, o outro era motorista de ônibus, queria ser médico, engenheiro. Um dos meninos disse, Helena, que o sonho da vida dele era ser do crime. Esse era o sonho dele, 12 anos, e o sonho dele era ser do crime. Alguém roubou o sonho desse menino, porque a vida dele tem que ser um pesadelo para que ele sonhe ser um criminoso. Nós queremos devolver o sonho a essas crianças. Para fazer isso, nós queremos botar na cadeia os financiadores, os que financiam essa indústria da morte. Prender aqui quem enriqueceu com esta indústria da morte, confiscar os bens e colocar os bens dos que enriqueceram com essa indústria que está destruindo a juventude da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, por exemplo, porque nós pretendemos inclusive atacar a hipocrisia, porque tem uma hipocrisia envolvendo isso. Então aqui é necessário legalizar a utilização das drogas de forma estatal, considerar a dependência de drogas como um problema de saúde pública e, ao confiscar os bens do que enriqueceram com esta indústria da morte, investir no tratamento. E junto com isso, que realmente não é uma boa ideia fumar crack, não é uma boa ideia injetar heroína na veia, junto com isso, uma campanha pesada de semanas, meses, anos, para convencer a nossa juventude e o nosso povo que a utilização de drogas que destroem o seu organismo não é uma boa ideia. Hoje, se você perguntar na juventude quem é tabagista, muito pouco dos jovens com menos de 30 anos puseram um cigarro de tabaco na boca. Por quê? Porque houve uma campanha pesada de que isso não era uma boa ideia. Então nós achamos que o problema da violência tem que ser atacado de conjunto, mas começar a atacar com inteligência, prendendo os financiadores. Aí você sufoca. É simples, é seguir o rumo do dinheiro. Muito obrigada, candidato. Agora, a gente vai fazer uma pergunta quanto
Quanto ao segmento do governo atual, haverá continuidade? Algumas obras, por exemplo, estão para ser iniciadas, como o túnel Charitas Cafubá, existe o Mergulhão Marquês de Paraná, o Caminho Niemeyer, será seguido? E os contratos que já foram assinados, o que vai ser decidido quanto a eles? Olha, nós somos a favor do desenvolvimento da cidade, obviamente. Agora, todas essas obras que estão sendo objeto de dúvidas, de questionamento, serão reavaliadas. Achando que todas as obras têm que passar por uma auditoria pública, todos os contratos têm que passar por uma auditoria pública, para que seja verificado sobre a viabilidade ou não. Todas as obras, inclusive, têm que ser fiscalizadas pela população, pelos órgãos competentes. A prefeitura não vai deixar barato, não pode deixar barato que essas obras sejam a critério dos empresários, dos grandes construtores, né? As obras que visam melhoria da população têm que ser acompanhadas por ela, né? As obras do Charita Cafubá, é uma necessidade de melhorar o trânsito? É necessidade. Agora, será que é uma prioridade da nossa cidade? Tem vários moradores que não têm uma casa para morar. Não adianta ele ter acesso para transitar de Charita até Cafubá e não ter uma casa para morar. Então, ao nosso ver, as obras de construção civil para construção de moradias populares ganham prioridade no governo que esteja comprometido com a população, né? Além de outras que você mencionou. Todas as obras passarão por uma fiscalização, todos os contratos passarão por uma auditoria para a gente conhecer de fato a sua viabilidade e a sua prioridade. Ok, obrigado. Agora a última pergunta, por gentileza, aborda o ponto da sua proposta de campanha que desenvolve a ideia sobre a expropriação dos imóveis de Niterói. Então, a pergunta se dá assim: no Morro Bumba, com mais de 3 mil famílias, perderam suas casas e estão à espera de um novo lar. Dessas, 300 ainda moram no 3º Batalhão de Infantaria de São Gonçalo e recebem um aluguel social de R$400. O Ministério Público já instaurou 70 inquéritos contra a Prefeitura para garantir as condições mínimas de segurança, higiene e alimentação no local. Paralelamente, o metro quadrado em Caraí está custando até R$8 mil, segundo a reportagem do jornal Fluminense. No seu plano de governo, o senhor trabalha a hipótese de expropriação dos imóveis servidos à especulação imobiliária. Candidato, o que fazer com esses imóveis expropriados, tendo em vista o alto custo de vida neles? Não há espaço para todos nesses imóveis, e como providenciar um plano habitacional para a cidade que contemple a população mais pobre e que não produza grande impacto ambiental e catástrofes, como o caso do Morro Bumba? Primeiro, a Prefeitura tem que ter um programa de mapear todos os imóveis subutilizados ou não utilizados na cidade, para acabar com essa falta de população imobiliária, onde o imóvel, onde a moradia passa a ser um negócio, não seja um direito de moradia, né? E depois de identificado quais imóveis estão subutilizados ou não utilizados, nós defendemos sim a expropriação. Expropriação que esse imóvel seja utilizado pela população que não tem casa para morar, como no mundo, né? O aluguel social acho que tem que ser mantido e melhorado enquanto o trabalhador não tiver casa, e depois que tiver, obviamente, ele vai ser retirado, né? O que não dá é para aceitar que vários imóveis estejam ainda não ocupados à espera de uma valorização do mercado, né? Para que ele seja de fato utilizado. E depois, então, nós passaremos depois do mapeamento, passaremos a alocar as famílias desses imóveis, né? A expropriação é uma necessidade, por isso a gente não está retirando o imóvel do pobre coitado. Tem vários empresários que têm mais de 10 imóveis na cidade. É justo isso? Se a população morar é um direito, não é justo. Então, achamos que a expropriação é uma necessidade e a gente vai fazer sim, né? Fazer sim, e aprovar um IPTU progressivo, onde quem tenha mais imóvel pague mais alto e aquele que tem imóvel em bairro em piores condições seja inclusive isento, haja uma progressão, aquele que tem melhores condições pague o IPTU maior e aquele que não tem diminua ou até venha a ser isento. Os moradores do Bumba até hoje continuam recebendo o carnê do IPTU.
Pô, o cara não tem endereço o prefeitura vai para sua casa, né? Seu endereço é uma crueldade, uma irresponsabilidade da prefeitura seguir com esse programa. Nós, inclusive, tivemos conhecimento na imprensa essa semana que um morador chegou a ganhar uma ação de 500 salários mínimos, dá 300 e poucos mil reais. Obviamente a prefeitura vai entrar com recurso para embargar essa decisão judicial. Nós estamos, então, inclusive, fazendo um desafio aos demais candidatos que, se eleitos, não recorram à justiça para impedir essa vitória do trabalhador, que é o seu direito, uma vitória, não pessoal, mas uma vitória de um significado importante, né? Desafiamos que os outros candidatos não recorram e estendam esse direito a todos os moradores que perderam sua casa, seu mobiliário, as vidas que foram perdidas, sejam indenizados materialmente, moralmente, todos os moradores que foram atingidos pela tragédia do Bumba. Inclusive, Heitor, Helena, o pessoal aqui do Voto Consciente, nós fazemos um chamado. As pessoas que vão assistir esta gravação, que estão assistindo esta gravação, estão fazendo isso pela internet. Quando você terminar de nos ver e nos ouvir, faça uma experiência. Utilize a ferramenta do Google, sobrevoe a cidade. Você vai ver. E nós não estamos falando de áreas de proteção ambiental de Mata Atlântica, mas você vai encontrar terrenos abandonados em áreas nobres, você vai encontrar casas que só têm a parede e não têm o telhado, você vai encontrar nas regiões que são tombadas por interesse histórico, deixaram ruir e mantêm só a fachada. Nós estamos falando desses imóveis. Nós estamos falando desses imóveis que estão na mão dos ricos e poderosos da cidade, da especulação imobiliária que manda na prefeitura e na Câmara de Vereadores, e da noite para o dia eles mudam o projeto urbanístico da cidade, da noite para o dia, com a conivência dos vereadores e do próprio prefeito, como aconteceu aqui na região da Boa Viagem, né? É só você, quem tem um pouco mais de idade estiver nos vendo, é só lembrar o que era a Boa Viagem há 15, 20 anos atrás, o que é a Boa Viagem hoje, e quem foi que enriqueceu com os imóveis da Boa Viagem. Então, o que nós achamos é inadmissível. Por exemplo, você tem um museu como o MAC, um museu de 6 milhões de dólares, e embaixo dele terem famílias morando em cavernas. O que nós achamos inadmissível é que boa parte da população de rua que mora em marquises na nossa cidade são trabalhadores, muitos deles com carteira assinada, cujo direito de ir e vir é tão cerceado pelo custo do transporte e pelo custo da moradia os obriga a morar longe, que eles são obrigados a viver na rua de segunda a sexta-feira e só encontram os seus familiares no fim de semana, quando encontram. Por isso nós queremos inverter essa lógica. É inadmissível, por exemplo, eu e a Sabrina, nós estivemos dias atrás no Morro do Bumba, é inadmissível que tenham adiado mais uma vez adiaram a entrega das casas que foram construídas em frente ao Morro do Bumba. Curiosamente, vão inaugurá-las na segunda semana do mês de setembro, bem às vésperas da eleição. É muita crueldade com o povo pobre e trabalhador. Nós temos tecnologia suficiente em nossa cidade, a nossa cidade da Universidade Federal Fluminense, que permitiria a construção dessas casas em dias, casas pré-moldadas. É inadmissível este tratamento ao povo trabalhador numa cidade como a nossa. Candidatos, muito obrigada por nos receber. Eu gostaria que vocês fizessem uma consideração final abordando a ideia de serem porta-vozes do PSTU e representarem os ideais do partido mesmo, que é algo diferencial, por gentileza. Bom, nós queremos chamar a população para conhecer nossas propostas, são propostas socialistas, são propostas contundentes, que vão de encontro às propostas aqui trazidas pelos candidatos dos ricos e poderosos. Essas eleições, os trabalhadores de Niterói terão algumas alternativas. 3 delas são candidatos que já estiveram aqui no governo Jorge Roberto Silveira, já estiveram no governo Sérgio Cabral. São 3 candidaturas genéricas do governo Sérgio Cabral, que vão se apresentar na cidade como novidade. Na verdade, já passaram por aqui, não resolveram os problemas e vão continuar não resolvendo. Nós queremos apresentar propostas que vão de encontro a essas e propostas que vão ajudar a melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Queremos que os trabalhadores olhem para eleições, para além das eleições,
que sejam parte ativa da vida da nossa cidade, dos estudantes, dos moradores, das donas de casa, que venham conhecer a nossa proposta, conhecer o PSTU, nos ajudar a transformar a nossa realidade, nos ajudar a mudar a sociedade. Nós queremos uma outra sociedade que não viva sobre o jugo do lucro dos empresários, dos grandes poderosos que sempre mandaram aqui na nossa cidade, no nosso país. Agora, do outro lado, também é impossível governar para todos. As eleições demonstram claramente que é impossível governar para todos. Nós queremos governar para a nossa classe, para a classe trabalhadora. Por isso chamamos a votar nas candidaturas, no programa alternativo do PSTU. Para mudar a nossa realidade é possível votar no programa socialista, não em programas capitalistas que vão, mais uma vez, enganar a população. Por favor, Sabrina. Sou Sabrina, eu sou a única mulher candidata a vice-prefeita aqui de Niterói. Quando o PSTU diz que é uma Niterói para os trabalhadores, nós queremos uma Niterói para os trabalhadores e para os setores mais oprimidos da nossa classe, que são as mulheres, os negros e negras e os setores homossexuais, que são as maiores vítimas, inclusive, desse aumento da violência. Então, é em nome desses setores a nossa campanha também. Nós queremos respeito a todos os setores da classe trabalhadora, né? Que esses setores possam conviver numa cidade que é a cidade para os trabalhadores. Então, para diminuir a violência, colocar aí todo o nosso programa, investir em educação, saúde, moradia. Eu sou o Miguel Malheiros, nós estamos aqui, o Heitor Fernandes, candidato a prefeito do nosso partido, PSTU, Partido das Lutas do Socialismo, professora Sabrina Luz. Helena, nós não somos porta-vozes apenas do que nós pensamos, porque nós concordamos e ajudamos a elaborar este conjunto de propostas que é o programa do nosso partido. Nós somos porta-vozes e queremos crer que somos porta-vozes dos interesses e das necessidades mais sentidas do povo pobre e trabalhador. O que nós queremos dizer com isso? Por exemplo, você que está nos assistindo, você tem todos os candidatos, por exemplo, propondo que o problema da violência na cidade se resolve instalando câmera de segurança. Nós queremos dizer a você que está nos ouvindo que isso vai servir apenas para os programas sensacionalistas mostrarem quando você for assaltado, quando você tiver o seu carro tomado. Aqui é uma escolha: câmera de segurança ou o que propõe o PSTU, cadeia e confisco dos bens para os que financiam a indústria da morte, do tráfico de drogas e de armas. É uma escolha, nós somos porta-vozes dessa opção, que ao invés de pagar dívidas com a União, que vai parar no bolso dos banqueiros, investir em educação, 30% do orçamento, em saúde e em moradia. Nós somos aqueles e aquelas que achamos que somos porta-vozes, nós somos tribunos da ideia de que as cidades têm que ser para os trabalhadores. Por exemplo, no caso de Niterói, basta dessa Niterói dos empresários de ônibus. Nós queremos a Niterói onde tenha passe livre irrestrito para os estudantes de todos os níveis, a Niterói onde a pessoa maior de 60, 65 anos, ela não tem aqui lugar nenhum cadastrar-se, ela entra no ônibus, ela conquistou o direito à gratuidade, o acompanhante da criança em idade escolar e o desempregado. E por último, nós somos porta-vozes também da ideia, você vai ouvir os próximos programas e você verá de que nenhum dos candidatos vão ignorar solenemente o fato de que a nossa cidade é a cidade da Universidade Federal Fluminense, dos 3 meses de greve essa que nós apoiamos, e você simplesmente vai verificar que eles ignoram solenemente. O prefeito desta cidade e a Câmara de Vereadores dessa cidade não se puseram em pé de guerra para defender os técnicos administrativos de nossa universidade, os professores e os estudantes. Nós somos os porta-vozes do programa que diz que é necessário uma UF pública, de qualidade, com investimento, com cotas para o povo negro, com cotas para estudantes de escola pública, sem filas no bandejão e com moradia estudantil para todos os estudantes, meninos e meninas, homens e mulheres que precisam, porque a maioria dos estudantes da UF sequer são pessoas que têm a sua família com origem na nossa cidade. Nós somos tribunos dessas ideias de um coletivo que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o Partido das Lutas do Socialismo. Você pode visitar a nossa página pstu.org.br. Muito obrigada, candidato.